leremos hoje o capítulo 1, versículo 16 a 28, e o tema da mensagem dessa noite diz justamente acerca da autoridade do rei. Na semana passada, os irmãos que vieram estiveram aqui conosco, nós aprendemos aqui a mensagem de Marcos era que o rei chegou. A mensagem extraordinária é essa: o rei chegou, e Marcos ali nos apresentou que os seus arautos vieram, foi falado a respeito da vinda do Senhor, e o arauto do rei, João Batista. João Batista é a voz que clama no deserto, é aquele que endireita o caminho, e reconhecemos algo muito precioso naquela mensagem, que João Batista, ele, como arauto, ele conclama os súditos do reino a que se arrependam. Isso é muito importante você compreender. A única maneira de você receber o rei, a única maneira pela qual você pode verdadeiramente ter segurança de que é súdito do rei, serve ao rei, ama ao rei, é arrependendo-se. E quando o Senhor Jesus vem, Ele inicia o seu ministério falando: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Semana passada ouvimos sobre isso e reconhecemos que o Evangelho de Deus é a proclamação oficial do rei. E essa proclamação oficial do rei é uma proclamação de grande alegria. Alegria do rei. Alegria que o rei tem em redimir o seu povo. Alegria que o rei tem em resgatar aqueles a quem ele escolheu. E, meus queridos, quando nós pensamos na questão do arrependimento, Jesus fala: arrependei-vos, assim como João Batista disse, mas Jesus ele diz algo mais: e crede no Evangelho. Você só pode receber o rei, você só pode se tornar um súdito do rei se houver arrependimento. E arrepender-se, meus queridos, é de fato encarar o fato de que fizemos o que não deveríamos ter feito. Às vezes a gente fica em dúvida: o que é arrependimento? O pastor vai lá na frente, prega, fala que arrependimento é uma conversão, mas é muito mais do que isso, irmãos. Arrependimento é justamente encarar o fato: eu fiz o que não deveria ter feito, e aquilo que eu deveria ter feito, eu não fiz. Arrepender-se significa que admitimos que vivemos tão distante, tão longe dos propósitos de Deus. Arrepender-se significa abandonar todo o mau caminho que já caminhamos ao longo de nossa vida. Arrepender significa uma mudança radical na nossa vida, uma mudança na maneira de pensar, na maneira de sentir, na maneira de agir. E Jesus Cristo, ele fala exatamente isso: arrependa-se dos seus pecados e creia. Você só pode receber a Jesus se houver arrependimento. E hoje Marcos, ele escreve acerca do início do ministério do rei. E eu quero agora pedir aos irmãos, vamos olhar para o texto. O texto dessa noite exatamente tem essa mensagem: como que o rei revela a sua autoridade. Como que nós podemos, com base naquilo que Marcos escreveu, reconhecer, perceber a autoridade do rei Jesus, o rei dos reis. Eu quero convidá-lo, vamos fechar nossos olhos, vamos orar, para que Deus continue a nos falar e você possa nessa noite compreender essa mensagem e crer nessa mensagem. Vamos orar ao Senhor. Deus de amor, nosso Pai eterno, Santíssimo Deus, clamamos a Ti, ó Pai, que Teu Espírito venha convencer-nos, ó Pai, abrir nossos olhos, tirar a cera de nossos ouvidos, fazer com que, ó Deus, creiamos a Tua palavra, ó Deus, de modo que possamos verdadeiramente, ó Pai, reconhecer a autoridade de Cristo Jesus, o Senhor, de modo que não tenhamos dúvida acerca de quem é a pessoa de Jesus, de modo, Deus querido, que a nossa vida seja marcada pelo temor ao Senhor e obediência à Tua palavra. Eu Te agradeço por todas as pessoas que estão aqui. Fala-nos, ó Pai, e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Então, capítulo 1, versículos 16 a 31. Acompanhe na sua Bíblia, preste bastante atenção. Não feche a Bíblia, porque haveremos de consultá-la ao longo da exposição. Marcos 1, 16 a 31. Veja o que Marcos diz.
caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco. A seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o que bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para prender-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e ele lhes obedece. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Você observou algo interessante nesse texto, quando fala da Galileia? O que esse texto está nos falando da Galileia? O versículo 16, ele começa a nos falar que andando junto ao mar da Galileia. E aqui então, preste muita atenção nisso, Marcos está registrando o início do ministério público de Jesus. Após Jesus ter sido batizado, após a tentação no deserto, e todo esse processo, o Espírito de Deus o conduzindo, Jesus inicia o seu ministério, segundo o relato de Marcos, andando junto ao mar da Galileia. E agora nós olhamos um pouco mais à frente, versículo 28, olha o versículo 28. O que Marcos nos diz? Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E é impressionante, meus queridos, nessa noite, olharmos para esse texto bíblico e reconhecermos algo fantástico. O que Marcos está dizendo em alto e bom som, o que Marcos quer deixar muito claro, para que ninguém duvide, é o fato de que o rei chegou, e chegou com toda a autoridade. O rei chegou, e chegou chegando. O rei chegou, e chegou de fato, de verdade, mostrando que ele é o Rei dos Reis, que ele é o Deus Todo-Poderoso. E meus queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para esse texto, é para que de fato, de verdade, fiquemos maravilhados, porque toda a região da Galileia tomou conhecimento da autoridade do rei. E aqui é algo muito importante, porque o texto está nos mostrando, Marcos quer mostrar aos cristãos do primeiro século, na cidade de Roma, quem era verdadeiramente Jesus. Porque muitas calúnias estavam sendo aventadas acerca da pessoa de Jesus. O Evangelho sim estava sendo dissipado, estava se expandindo, mas havia muitos que estavam questionando, dizendo que Jesus não poderia ser um Deus, porque quem já se viu um Deus assumir a forma de carne, quem já se viu um Deus assumir a forma de um corpo impuro, imperfeito. Então Marcos quer mostrar de uma maneira que todos compreendessem a autoridade do rei, a autoridade de Jesus.
e o termo que ele usa para isso no grego é exousia. E esse termo, meus irmãos, autoridade, exousia, ele diz respeito não só à questão de um poder diferente daquilo que ele vai falar, que fala em Atos 8, mas aqui, quando fala de autoridade, está falando da capacidade, está falando da competência, no sentido também de governo e a força de executar as leis, as determinações, delegações, bem como autoridade para declarar e delegar. Ou seja, tem autoridade para fazer tudo quanto se é requerido. A sua palavra tem autoridade. Aquilo que ele faz tem autoridade. Ele tem uma autoridade que não é abalada, que não pode ser questionada, que não pode ser contraposta, porque ele é o rei. Jesus é o rei. Meus queridos irmãos, é impressionante observarmos isso, porque o que Marcos está nos mostrando nesses versículos que lemos é justamente a autoridade do rei se revela no seu glorioso ministério público. E o quanto que essa mensagem é importante para nós no tempo de hoje. Nós vivemos em uma sociedade que acostumou-se a falar de Jesus. Vivemos em uma sociedade em que podemos afirmar que todos que têm acesso às mídias sociais, que têm acesso à comunicação em massa, de alguma maneira já ouviu falar de Jesus. Até mesmo a obras cinematográficas a respeito da pessoa de Jesus, filmes, novelas, mas as pessoas não lidam com Jesus como de fato quem Ele é, reconhecendo a sua autoridade. Para muitos, Jesus é um mero personagem da história, e Marcos está mostrando que não. Observemos algo muito importante: como que Jesus revela a sua autoridade, como que isso pode ser verificado? Olha no versículo 16 a 20. O que nós temos aqui? Leia aí com seus olhos. Observe o que está acontecendo. O que está acontecendo? A primeira maneira da autoridade de Jesus se manifestar, segundo aquilo que Marcos nos apresenta, ele mostra a sua autoridade quando ele chama os discípulos. Jesus, ele tem autoridade para chamar, para convocar aqueles a quem ele designou. E a autoridade do Rei Jesus se manifesta no seu irresistível chamado para segui-lo. O fato, meus queridos irmãos, é que Jesus não fica fazendo um convite: por favor, Damião, por favor, Paulão, por favor, Angélica, me siga, eu preciso de você, eu não sei o que eu vou fazer sem você, eu estou desesperado, ó céus, ouvindo o que vai ser em mim, se você não me seguir. Absolutamente não. Jesus não fica mendigando, Ele não fica suplicando, Ele não fica a chorar, a dizer: por favor, Gabriel, eu preciso que você me siga. De maneira nenhuma. O que o Senhor Jesus, Ele faz? Olha o versículo 16. Simão e André, Ele viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, e ele diz com autoridade: vinde após mim. Eles estavam ocupados, eles eram pescadores, eles estavam no pleno exercício de sua profissão. E Jesus então chega a estes homens, a esses dois irmãos, e diz: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. E, meus queridos, é muito importante que reconheçamos o modo como Jesus chama, o modo como Jesus convoca, porque o chamado de Jesus é irresistível. Ninguém que seja chamado por Jesus é capaz de resisti-lo. É muito importante que vejamos a graça e o amor de Deus. Não é possível resistir ao chamado de Jesus para segui-lo. Quando a voz do Senhor Jesus, Ele penetra o coração do homem, quando as palavras de Jesus alcançam a nossa mente, quando nós vamos ouvindo aquilo que Deus diz em Sua palavra, há uma profunda transformação, e essa transformação
nos convoca a que vivamos uma vida nova, a que deixemos todo o embaraço, a que deixemos tudo que em nossa vida contraria ao chamado de Jesus. Por isso ele diz: vem e segue-me. Mas Marcos continua, olha aí na sua Bíblia, versículo 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou. Deixando eles o barco a seu pai, com os empregados, seguiram após Jesus. Ambos, segundo Marcos, tanto Simão e Pedro, quanto Tiago e João, eles ouviram o chamado de Jesus e imediatamente abandonaram o que estavam fazendo, porque um chamado sobrenatural, um chamado muito mais especial, um chamado que radicalmente transformou as suas vidas, eles não conseguiram resistir e perceberam: não há propósito maior na minha vida, não há significado maior na minha vida do que seguir ao Mestre, ao Senhor, ao Rabi, a Jesus. E meus queridos irmãos, o quanto é importante que reconheçamos isso, porque Jesus, ele chama pecadores ao arrependimento. Jesus nos chama para que o sigamos. Então, diante a esse texto, a esses fatos, percebemos que no início do seu ministério, Jesus, ele chama os seus discípulos. Mas é algo muito interessante. Quando Jesus, ele inicia o seu ministério público, quantos discípulos ele está chamando nesse momento? Quantos? 4 discípulos. Mas se nós olharmos para um outro evangelho, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 a 49, haveremos de reconhecer que não somente 4 discípulos iniciam o ministério público com Jesus, mas são, na verdade, 6 discípulos, conforme 1 João 43, 49. E o que é extraordinário, meus irmãos, muito interessante aqui, é que João vai falar acerca de Filipe. Filipe, ele é chamado no dia seguinte, após o chamamento de Simão e André, e Tiago e João. Filipe, ele é chamado no dia seguinte, e Filipe, ao reconhecer que Jesus o chamara, que Jesus é o rei, abra aí, Evangelho de João, capítulo 43, vamos ler, é tão bonito o texto. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 a 49. Veja que chamamento fantástico. Você encontrou? No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era em Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E meus queridos, aqui é algo impressionante, porque nós temos o acréscimo daqueles que são chamados no começo, que é Filipe e Natanael. Filipe foi chamado, Filipe ficou extremamente entusiasmado, e ele então fala a Natanael que encontrara Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Mas o que acontece com Natanael? Natanael duvida, não é isso? Natanael duvidou. E Natanael duvida e fala: pode vir alguma coisa boa de lá? E aí, meus queridos, quando Natanael se depara com Jesus, quando Natanael está se aproximando de Jesus, até então ele não conhecia Jesus no início do seu ministério, como o texto nos coloca, mas ele diz o quê? Ele diz: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel.
É muito bom, irmãos e irmãs, importante que reconheçamos esses fatos que a Bíblia nos coloca. É importante que vejamos que Natanael, ele reconhece a autoridade de Jesus, porque, de alguma maneira, alguns desses discípulos conheciam Jesus. O texto nos fala o quê? Jesus de Nazaré, filho de José. Quem está dizendo aqui, meus irmãos? Jesus, o carpinteiro? O filho do carpinteiro? Mas quando Natanael se depara com Jesus, Jesus ali, ele traz uma mensagem que toca, que revela a Natanael quem ele é, ele fica de fato admirado e reconhece a autoridade de Jesus. O que é muito importante nessa noite é que você entenda uma coisa: a autoridade de Jesus se revela, se manifesta, primeiramente quando Ele chama. Ele diz: vinde a mim, vem e segue-me, e vos tornarei pescadores de homens. Meus queridos irmãos, o quanto que nós precisamos estar atentos a isso. Quantas vezes estamos na igreja, lemos a Bíblia, quantas vezes conversamos acerca de coisas religiosas e não nos atentamos ao fato de que Jesus tem autoridade àqueles a que Ele chama por uma transformação radical. E é necessário que nós reconheçamos isso, porque quem Jesus está chamando? Ele está chamando homens e mulheres que pecam, mas que mediante a graça de Deus são salvos. Deus está chamando homens e mulheres que se arrependam. E quando Jesus chama para segui-lo, deve haver uma pronta obediência. Foi exatamente o que os discípulos iniciais fizeram. Prontamente deixaram o que estavam fazendo para seguir a Jesus. O que eu quero que você entenda nessa noite é algo muito importante, algo muito sério. Quando nós falamos acerca do chamado de Jesus, é que o chamado de Jesus, ele é pessoal. A chamada de Jesus é feita individualmente a cada discípulo. É muito importante que você esteja atento, porque talvez as distrações da vida, o modo de vida que você vive, as escolhas que você tem feito em sua caminhada, tem lhe impedido de ouvir, tem lhe impedido de prestar atenção, tem lhe impedido de realmente compreender o chamado de Jesus, o chamado ao arrependimento, o chamado à fé, o chamado à obediência. Meus queridos, e esse chamado de Jesus que é feito, a chamada de cada discípulo, ela requer, portanto, uma resposta que também é pessoal. Ninguém pode responder por você. O seu cônjuge não pode responder por você. O seu namorado, a sua namorada não pode responder por você. Os seus pais não podem responder por você. A resposta, ela é pessoal. A responsabilidade é pessoal e a obediência é pessoal. E aqui nós temos algo extremamente precioso, porque, segundo o teólogo bíblico Leon Morris, ele vai dizer que era comum no tempo de Jesus, dos discípulos, que os discípulos escolhiam os seus mestres. Platão tinha os seus discípulos, tanto João Batista tinha os seus discípulos. O tempo a qual o texto se refere, Leon Morris diz que não eram os rabinos que escolhiam os discípulos, mas os discípulos que escolhiam os rabinos. E aqui nós temos algo totalmente diferente. Nós temos Jesus escolhendo aqueles a quem Ele separou. Jesus escolhendo aqueles que haveriam de caminhar com Ele. Então a autoridade de Jesus se manifesta primeiramente no chamado aos discípulos. Mas é só isso, irmãos, que a autoridade de Jesus se manifesta? Olha para o versículo 21 e 22. Como que a autoridade de Jesus se revela? Olha na Bíblia. Tenta você achar a resposta. Leia o texto. Como que a autoridade de Jesus se revela? Se manifesta? Como, irmãos? No ensino. E aí é algo extremamente é algo extraordinário,
é que a autoridade de Jesus não somente se faz no chamado, mas também se manifesta no ensino das Escrituras. A autoridade de Jesus é algo inquestionável, algo que traz uma grande transformação. E o que é interessante notarmos, meus queridos irmãos e irmãs, é que Jesus está na sinagoga, é um dia de sábado. Os judeus se reuniam, e na sinagoga então havia o momento de ensinar a lei. Jesus chega, pede permissão para ensinar. O texto não nos traz os detalhes, mas obviamente isso acontece. Ele pede a palavra, ele pede a voz, e ali então, o que Jesus faz? Olha para o texto. O que Jesus faz? Foi ele ensinar na sinagoga. Qual o resultado do seu ensino? Olha o versículo 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amados irmãos, o que Jesus faz? Exatamente, ele coloca-se de pé, ele pega as Escrituras, ele pega o livro dos profetas, ele pega os escritos do Antigo Testamento que temos hoje, ele lê e ele ali aplica. E o que é extraordinário percebermos é que Jesus ele aplica como os escribas não conseguiam aplicar. O que é extraordinário perceber é que Jesus ele aplica as necessidades de seus ouvintes. E quando Jesus terminou de falar, as pessoas estavam literalmente boquiabertas, elas estavam impressionadas, elas ficaram abismadas, elas ficaram admiradas, assombradas, elas ficaram, uau! O que é isso que eu estou ouvindo? Quantas vezes dentro dessa sinagoga esse texto foi lido e eu nunca havia compreendido esse texto desta maneira. E meus queridos irmãos, o sentimento que Marcos coloca é exatamente esse. Sabe por que isso acontece? Preste muita atenção, porque quem está lendo a Escritura é o próprio Deus Filho. É o próprio Deus Filho ali com eles falando acerca das Escrituras do Antigo Testamento. É o próprio Deus encarnado, Deus de carne e osso, que está com eles. Meus queridos, é a suficiente palavra de Deus. Imagine o privilégio, por isso que eles ficaram tão admirados. É o próprio Deus que está diante deles, é o próprio Deus que fala não somente com a sua voz, mas fala também com a voz que foi redigida com as Escrituras. Eles ficaram admirados, porque eles estavam diante de Jesus. O resultado é um grande assombro. E aí, meus queridos, algo muito interessante. Olha o que Marcos diz. Marcos estabelece um contraste. Qual é o contraste? Porque ficavam admirados da sua doutrina? Porque os ensinava como quem tem a autoridade e não como os escribas. Um contraste inegável. E o contraste aqui que temos é o contraste do ensino de Jesus e o ensino dos escribas. O que nós podemos reconhecer, meus queridos irmãos, é que o ensino de Jesus é um ensino verdadeiro. O ensino de Jesus é um ensino que toca o coração, que mexe com a mente, no sentido de fazer com que ela pense, com que ela reflita. O ensino de Jesus, ele trata dos assuntos relevantes da vida, trata da morte, trata da eternidade. O ensino de Jesus é o ensino que faz com que os seus ouvintes reconheçam a grandeza de Deus Pai, e eles ficavam maravilhados. No Evangelho de Mateus, Mateus faz o mesmo. Mateus escreve e registra o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6, 7, nós temos o sermão extraordinário de Jesus ali no Monte das Oliveiras. E lá no começo do Evangelho, lá no começo do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele vai fazer uma nota. E no final, ele ensina com autoridade. E quando você pega o Sermão do Monte vai falar do quê? Bem-aventurado, de felicidade. Verdadeiramente são felizes aquele que. Ele vai falar do quê? Vai falar de adultério, vai falar de divórcio,
vai falar de perdão, vai falar de ofensa, vai falar de oração, vai falar de jejum, vai falar de ansiedade. Jesus, ele fala, e a sua fala toca o coração, transforma a vida, faz com que a pessoa olhe para a vida de uma maneira, uma perspectiva que outrora ela não tinha. E aí então, esse é o ensino de Jesus. Mas como que é o ensino dos escribas, queridos? Notemos uma coisa: quem eram os escribas? Os escribas eram pessoas que tinham autoridade da lei. Os escribas eram aqueles que redigiam, aqueles que copiavam, aqueles que ensinavam. Mas como que eram os ensinos dos escribas? Os escribas, eles eram estéreis. Os escribas, eles eram superficiais. Os escribas ensinavam, mas seus ensinos eram irrelevantes. Os seus ensinos eram ensinos que não tocavam a mente e o coração de seus ouvintes, do povo. Os seus ensinos não se pautavam exclusivamente na palavra de Deus, mas se pautavam em ensino, em tradições de outros escribas, de outros líderes. Como é importante para nós percebermos esse contraste. Eu posso lhe assegurar uma coisa sem medo algum: se você verdadeiramente ansiar e desejar dar ouvidos, compreender os ensinos de Jesus, praticar os ensinos de Jesus, você viverá uma profunda e radical transformação em sua vida. Os ensinos de Jesus mudaram radicalmente a minha vida. A minha vida foi transformada pela graça de Deus, mediante ao ensino da palavra, aquilo que Jesus falou. É muito importante que nós reconheçamos isso, a relevância dos ensinos de Jesus para hoje. Mas o que muitas vezes acontece com nós, que professamos a fé em Jesus, que falamos que cremos no Deus encarnado, no único Salvador e único mediador entre Deus e os homens, nós falamos que cremos em Jesus, mas na hora do desespero buscamos livros de autoajuda. Falamos que cremos em Jesus, mas na hora da angústia buscamos o esoterismo. Falamos que cremos em Jesus, mas na hora da angústia ignoramos, desprezamos, viramos as costas para a palavra de Deus. Absolutamente, quem assim age ainda não recebeu o Rei. Carece dessa relação pessoal, carece desse encontro com esse Rei que nos ama, o Rei que nos salva, que nos redime, o Rei que nos dá condições de não vivermos uma vida baseada em culpas, um Rei que traz o seu fardo que é leve. Meus queridos, quando nós olhamos para o ensino das Escrituras, a suficiência das Escrituras para lidarmos com qualquer demanda da vida. Como é gostoso, como é bom. Hoje pela manhã, no culto matinal, no culto administrativo, nós, logo após o culto, tivemos a escola da família, com os cursos de família e os cursos de Bíblia. Que momento extraordinário. Que gostoso termos as salas reunidas, estudando a palavra de Deus. Se você ainda não faz parte da escola da família nessa etapa, entre, porque ainda dá tempo. Não fique na sua casa domingo de manhã, mas venha, vamos juntos estudar a palavra de Deus. A minha classe tem 24 alunos. Estamos estudando sobre seus maravilhosos dons. Que extraordinário. Que gostoso. Como é bom. Como que a palavra de Deus traz deleite, traz prazer à nossa alma. Eu lhe convido a não ficar em casa, mas venha. Vamos juntos aprender da palavra de Deus. Mas a autoridade de Jesus não se manifesta somente no chamado aos discípulos, não somente no ensino das Escrituras, mas também uma outra forma a qual a autoridade do Rei se manifesta. Olha o versículo 23 a 28 na sua Bíblia. O que Marcos diz? Quem que aparece na sinagoga? Quem que apareceu na sinagoga? O homem com o espírito imundo. Quem que aparece na sinagoga? Um homem
endemoniado. E aí, meus queridos, é muito interessante observarmos que aonde estava o espírito imundo, ele estava onde? Dentro da sinagoga. Ele estava dentro do espaço religioso. Ele não estava no bar da esquina. Ele não estava no prostíbulo da Galileia. Mas ele estava dentro do espaço que era separado para os judeus estudarem a Torá, as Escrituras, os seus livros. E aí, naquele espaço religioso consagrado a Deus, ali estava o espírito imundo, prescutando, observando, vendo. E aí, queridos, o que é interessante notarmos é que a autoridade de Jesus se manifesta no ordenamento aos espíritos impuros. É muito importante reconhecermos isso. O demônio estava dentro da sinagoga, mas algo extraordinário acontece nesse texto. O demônio que está dentro da sinagoga, assistindo, vendo o que ocorrera, ele reconhece quem é que está ali. Ele reconhece que dentro da sinagoga, naquele momento, quem está ali é o Santo de Deus, é o Filho de Deus. E o demônio, quando vê a Cristo Jesus, ele estremece, porque ele sabe quem Jesus é. Ele sabe que Jesus é o Deus Filho. Ele sabe que Jesus ali está, e ele treme nas bases. Sabe por quê? A pergunta que ele faz. Ele está preocupado se chegou a hora de ser lançado no inferno. Olha para o texto, versículo 24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, nada do que o demônio fala aqui está errado. Ele sabe quem é Jesus. Ele sabe a autoridade de Jesus. E o demônio sabe que ele não pode permanecer na presença do Deus Santo. Ele sabe que não pode permanecer na presença de Jesus. E ele sabe que Deus, a ira de Deus, vem contra todo pecado, impiedade e justiça. E com a autoridade, Jesus ordena que ele se cale e ele saia. E com a autoridade, Jesus Cristo dá um ponto final. Jesus não aceita o reconhecimento vindo de um demônio totalmente corrupto. Além disso, o demônio não tinha permissão para interromper. E aí, o que o demônio faz? Imediatamente ele obedece. Imediatamente o demônio se cala. Imediatamente ele se coloca em seu estado de insignificância. E aí, meus queridos, versículo 26, olha o versículo 26. Então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Ele sai fazendo um showzinho, não é? Ele sai fazendo uma bagunça, mas Jesus ordena e ele obedece. Jesus fala e ele se cala. Meus queridos, qual é o resultado disso? Observa que tudo tem um resultado da ação de Jesus. Versículo 27. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: quem vem a ser isto? Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e ele lhes obedece. E aqui, meus amados irmãos e irmãs, o quanto é importante que compreendamos isso. A autoridade de Jesus no chamamento dos discípulos, a autoridade de Jesus nos ensino das Escrituras e a autoridade de Jesus no ordenamento aos espíritos imundos traz ao povo um estado de profunda admiração, de contemplação da manifestação gloriosa do Rei Jesus. E aqui nós temos o povo verdadeiramente admirado. O povo verdadeiramente reconhecendo o Senhor Jesus. Não há espetáculo. Jesus não dá microfone para demônio. Jesus não dá espaço para que o inimigo faça do culto a Deus um espetáculo público, que é tão vergonhoso e tão blasfemo que podemos infelizmente testemunhar nos dias de hoje. E as pessoas não sabiam como entender isso. Elas estavam profundamente impressionadas com as palavras e os atos de Jesus.
que tipo de pessoa era aquela. Eles discutiam entre si. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, qual é o resultado? Versículo 28, olha na sua Bíblia. Versículo 28. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Vocês imaginam o quanto que estes episódios trouxeram um grande rebuliço para aquele tempo. Mas a autoridade de Jesus não finda aqui. Temos ainda a manifestação de mais uma situação que manifesta a autoridade de Jesus. Olha o versículo 29 a 31. O que está acontecendo no versículo 29 a 31? O que Jesus faz? Ele cura. Ele cura quem? Ele cura a sogra de Pedrão. E meus irmãos, mais uma manifestação gloriosa da autoridade de Jesus. Quem escreveu o Evangelho de Marcos? Quem escreveu o Evangelho de Marcos? Foi Marcos. Mas ele escreveu a partir do relato de Pedro. Então imagina aqui o momento que ele ouvia de Pedro, né? O relato da cura da sua sogra. Eu acho que Pedro era muito feliz, né? Porque se Pedro contou, porque foi algo importante para Pedro, né? E aí, irmãos, olhem que interessantíssimo. O texto nos mostra o que acontece. Olha aí, versículo 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Eles foram diretamente para a casa de Simão. André, seu irmão. A sogra de Simão acha-se acamada com febre. E aí que é interessante, Marcos escreve assim, acha-se acamada com febre. Mas Lucas, quem é Lucas? Lucas é médico. E Lucas, quando escreve, Lucas fala com alta febre. A febre estava muito alta. Lucas, ele tem uma forma de escrever um pouco mais detalhada de Marcos. Ou seja, não era aquela febrinha de 37 graus, não é? Quando nossos filhos, nossas crianças, bebês têm uma febrinha de 30 graus, 37,2, 3, já fica preocupado, né? Aquela, não sei, o texto não fala, talvez ela estivesse com 39 graus, 40 graus, 38, não sabemos, mas era aqui uma febre alta, 39 para cima. E aí, meus queridos irmãos, o que temos aqui é algo extraordinário, porque como que Jesus ele cura a sogra de Pedro? Aqui, segundo o relato de Marcos, ele diz, versículo 30, segunda parte, e logo lhe falava a respeito dela. 31, então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou. Para Marcos ele fala que tomou-a pela mão e a febre a deixou, não é isso? Ele tomou pela mão e a febre a deixou. Mas como que Lucas diz? Que é médico. E aí é lindo olharmos e fazermos uma comparação do relato, o mesmo relato sendo descrito por um médico. Olha o que Lucas diz. Abra lá, por favor, em Lucas capítulo 4, versículo 38 e 39. Versículo 38. Olha o que Lucas diz. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com uma febre alta, ou com muita febre. Está vendo o detalhe? Muita febre, febre alta. E rogaram-lhe por ela. 39. O que Jesus faz? Marcos diz que ele pegou pela mão, mas Lucas fala algo diferente. Lucas diz, inclinando-se sobre ela. Lucas é médico. Quantas vezes Lucas, certamente como médico, assistindo aos enfermos, se inclinava também para colocar talvez o rosto, para colocar o corpo mais próximo e sentir. Mas o detalhe maior não é esse. Como que Jesus curou a sogra de Pedro? Foi colocar na mão, irmãos? Não. Como foi? Repreendeu a febre. E esta a deixou
E o que é lindo de olharmos para o registro de Lucas, que nos traz uma compreensão melhor, é simplesmente perceber, reconhecer que a febre a deixou por uma ordem de Jesus. Jesus ordenou, Jesus falou, e a febre a deixou. Queridos irmãos, e aqui tem algo muito belo, porque no grego, a mesma palavra usada para ordenar, para falar aqui, Jesus dando uma ordem à febre, é a mesma palavra que o autor bíblico Lucas coloca quando Jesus ordena ao vento, quando Jesus ordena as ondas do mar da Galileia, quando Jesus fala para que a tempestade pare. Notem uma coisa importante, todos esses eventos foram manifesta a autoridade de Jesus com a sua palavra. Ele falou, e assim foi. Aí nos lembramos que no princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz, e houve luz com a sua palavra. Bastou uma palavra ordenadora de Jesus para que ela ficasse curada. E aí, é tão interessante que tanto Marcos quanto Lucas vai colocar um dado muito importante. O que acontece depois que a sogra de Pedro foi curada? Ela ficou na cama porque ela estava cansada, né, tadinha? Ficou indisposta, não é assim que acontece com a gente? A gente está lá com febre, dá um remédio para baixar a febre, aí a gente fica na cama, indisposto, corpo tudo doendo, não é? É assim, irmãos? Olha que lindo, a cura de Jesus é perfeita, é completa. O que acontece com a sogra de Pedro? Ela, levantando-se, logo servia-os. Ela foi curada e passou a servir a Jesus e aos seus discípulos. Meus queridos irmãos e irmãs, o quanto que para nós é importante, tanto presente, reconhecer essas verdades. Jesus, ele ordena a febre, aos ventos e às ondas, ele tem controle sobre toda a sua criação. E aí, diante de tudo que você está ouvindo essa noite, preste atenção nisso. Você precisa amar a Jesus de todo o teu coração. Você precisa adorar o Senhor Jesus com toda a sua alma, com toda a sua força, com tudo que você tem. É impossível permanecermos as mesmas pessoas quando temos o conhecimento das Escrituras sobre quem é verdadeiramente Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor, e a sua autoridade se manifesta de maneira inegável. E ao longo de todo o Evangelho de Marcos, a autoridade de Jesus, ela é manifesta em seu ministério público, o seu glorioso ministério público. Meus queridos, a autoridade do Rei Jesus se manifesta no seu irresistível chamado a segui-lo. E aqui eu quero que você fique em crise. Eu quero que você volte para casa com uma pulga atrás da orelha. Eu quero desafiá-lo a realmente parar e pensar na sua vida. Será que eu estou seguindo de verdade Jesus? Ou eu estou enganando a mim mesmo? Será que verdadeiramente eu amo o Senhor Jesus? Será que eu tenho realmente Jesus como meu Senhor e meu Salvador? Como meu Deus? Ou eu só tenho Jesus como um cara legal? Que evidências há na minha vida de transformação de caráter? Que evidências há na minha vida de transformação na minha maneira de pensar, de agir? Meus queridos irmãos, como é precioso seguir a Jesus. Se você ainda não está seguindo a Jesus, nessa noite, arrependa-se, diga a Deus: Senhor Deus, eu sei que eu estou pisando na bola contigo, Senhor. Eu não te amo, Senhor. Eu não te quero, Senhor. Eu te desprezo, Senhor. Perdoa-me, porque eu não posso mais viver desse jeito. Eu não posso mais viver para mim. Eu preciso reconhecer que aquilo que a tua palavra diz que Jesus é o Rei, que tem toda a autoridade. Amados irmãos, como é bom consagrarmos a nossa vida ao Rei Jesus. Por isso que ele diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos
e crede no Evangelho. A minha oração é que haja arrependimento na sua vida. É que haja esse momento tão maravilhoso com Deus, na qual você há de descortinar a sua vida, o seu coração, os seus pensamentos, um momento em que você pode, de verdade, diante de Deus, admitir: Senhor, eu pequei contra ti somente pequei, perdoa. Eu quero, de verdade, amá-lo, segui-lo, viver para ti, porque isso ainda não é uma verdade na minha vida. Ou então, se isso já é uma verdade na tua vida, que a sua oração seja: Senhor, eu quero te seguir mais. Eu quero verdadeiramente ser fiel a ti. Eu quero verdadeiramente ter uma vida consagrada a ti. E tudo quanto eu fizer, tudo quanto eu sou, tudo que eu tenho é do Senhor. Usa-me, ó Deus, como instrumento do Senhor. A autoridade do Rei se revela no seu glorioso ministério público, não somente ao seu irresistível chamado a segui-lo, mas também no ensino das Escrituras. Tem uma outra coisa que eu quero que você pense na tua vida. Quantas horas você gasta por dia olhando no WhatsApp? Quantas horas você gasta por dia brincando em joguinhos no seu celular? Quantas horas você gasta por dia navegando nas redes sociais? Quantas horas você gasta por dia, por semana, dando risada das coisas engraçadas que você vê no seu tablet, no seu celular, no seu computador? Eu me pergunto: quantas horas você gasta lendo a palavra de Deus e meditando nela? Quantas horas, quanto tempo você gasta encontrando prazer na palavra de Deus? Lendo os evangelhos, lendo as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de Judas, lendo os escritos do Antigo Testamento, lendo o Pentateuco, lendo os escritos proféticos, lendo o livro dos reis. Meus amados irmãos, quando Jesus é o meu rei, quando eu sou um súdito de Jesus, quando eu sou um servo de Jesus, quando eu amo Jesus, eu vou encontrar prazer na palavra de Jesus. Vocês estão lembrados que naquela sinagoga eles ficaram admirados e falaram: com que autoridade ele faz isso? O seu ensino não é como dos escribas. Uma outra questão que esse texto nos mostra nessa noite é exatamente: a autoridade do Rei Jesus se manifesta no ordenamento aos espíritos impuros. Meus queridos irmãos, quantas pessoas no tempo de hoje estão sendo conduzidas por doutrinas de demônio? Cantam músicas que foram trazidas por demônios às pessoas que eles usaram como instrumento. Quantas músicas cantamos e são músicas consagradas a demônios? Ou talvez quantos ensinos desse mercado religioso evangélico são ensinos que vêm da igreja de Satanás? Nós não podemos, amados irmãos e irmãs, sermos ingênuos. Nós não podemos aceitar tudo que em nome de Deus é de Deus. O Senhor Jesus lhe ordenou aos espíritos e eles obedeceram. O Jesus já venceu essa batalha, esse confronto de poder. Nós não temos medo porque estamos em Cristo. Somos mais vencedores porque estamos em Cristo. Mas o apóstolo Pedro e o apóstolo Tiago trazem uma advertência: estejais alertas e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando a quem possa tragar, devorar. Quantas vezes o estilo de vida que vivemos é um estilo de vida que está flertando, que está dando espaço para Satanás agir e destruir. O Senhor Jesus traz um alerta.
Eu vim para que tenham vida, não é? Tenham vida em abundância. Mas o que ele fala do diabo? O diabo, ele vem senão para, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Quantos casamentos estão sendo destruídos porque não se está amando a Deus, a palavra de Deus? Quantos jovens entram no caminho de prostituição, libertinagem sexual, uso de drogas, vícios, porque não estão dando ouvido à palavra de Deus? Estão seguindo doutrinas de demônios. Os irmãos acham que a ação do inimigo, dos demônios, foram só no primeiro século? Alguém isso acha aqui? Alguém acha que o Satanás só agiu lá no primeiro século com Jesus e hoje ele não está agindo mais? Ele está agindo, irmãos, ferozmente, porque ele sabe que o fim dele já está chegando. Essa foi a preocupação dos demônios. Chegou a hora? Será que chegou a hora? Não tinha chegado, mas vai chegar. Esse ensino nos mostra que a autoridade de Jesus se manifesta na cura dos enfermos. Jesus restabelece a nossa vida por inteiro para servi-lo. A bela mensagem aqui desse texto de Marcos não é a cura da sogra do Pedro, mas é a atitude que ela tem após ser curada. Após ser curada, ela não ficou sentada, ela não ficou se condoendo. Após ser curada, ela tomou uma atitude de servir ao Rei. Todos nós aqui, irmãos, recebemos de Deus a cura, recebemos o perdão de nossos pecados e a salvação eterna. Todos nós que cremos em Jesus e seguimos a Jesus. Mas se você já foi curado, já foi salvo por Jesus, já tem a vida eterna, você é chamado para servir assim como a sogra de Pedro foi. Se você ainda não confessou Jesus, não crê em Jesus como seu Rei, como seu Deus, seu Salvador, seu Senhor, único mediador entre você e Deus, você precisa primeiramente receber a Jesus como Salvador e Senhor, para depois então poder servir. Que nessa noite você possa pensar nisso na sua vida. Eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos. Quero chamar a equipe de cânticos aqui à frente. Você nessa noite entendeu essa mensagem, você ouviu, você sabe que Jesus tem toda a autoridade. Ele fala, toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, e você está entendendo a mensagem, se há arrependimento em teu coração, se há anseio em tua alma por amar a Jesus, seguir a Jesus, nessa noite, tome a sua decisão pessoal e transferida. Se você já crê em Jesus, se você já segue Jesus, se consagre a Ele. Mas você vai falar, não, pastor, eu estou beleza, eu sou consagrado a Jesus. Eu amo a Jesus. Mas todos nós precisamos nos consagrar mais. Eu, Rodrigo, preciso me consagrar mais. Que todos nessa noite venham se render, se prostrar ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai eterno, reconhecemos que toda autoridade foi dada nos céus e na terra ao nosso Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, te louvamos, te glorificamos, porque sabemos que não há Rei como Jesus, não há Salvador, não há mediador entre nós e o Senhor, a não ser Cristo Jesus. Pai de amor, aqueles que nessa noite o Teu Espírito Santo convenceu, regenerou, que estes, ó Pai, possam se posicionar, possam se preparar, ó Pai, ó Deus, possam seguir a Cristo fielmente, juntamente conosco, Senhor. Que sejamos uma igreja fiel à Tua Palavra, uma igreja que tenha prazer na Tua Palavra, uma igreja que anuncie o Teu Santo Evangelho, uma igreja, ó Pai, que cumpra a missão que nos destes. Ó Senhor, obrigado pelo perdão dos meus pecados, obrigado pela vida eterna, e ó Deus, que cada filho e filha do Senhor possa ter essa mesma convicção. Em nome de Jesus que oramos. Amém.